Jesus entra na casa de Zaqueu. Eu te pergunto, alguma coisa maravilhosa aconteceu ali? Agora outra pergunta, ele não entra na nossa casa? Ele não entra na sua casa? Ele não está lá dentro todo dia? Ou será que a nossa religião se preocupa mais, de novo, outra vez, com a árvore e com a visita na casa? Ele poderia ter entrado na casa e ter ido embora da casa sem nada acontecer. Porque o fato abençoador não era apenas Jesus estar dentro da casa. Apesar de muita gente meter o pau, falar que ele era cobrador de imposto, que não devia estar lá, e muitos desejando, morrendo de inveja. Jesus, entra na minha casa, entra na minha. Não. O fato não era subir na árvore, e o fato não era entrar na casa. Nada aconteceria. O texto diz que Jesus entrou naquela casa, e um detalhe, 2.1, é que Jesus não se preocupou muito com a vida de Zaqueu. Eu acho que Jesus era uma pessoa tão simples. Eu não consigo enxergar Jesus entrando e falando, atenção discípulos, vamos se benzer agora que a gente vai entrar na casa de um pecador, né, meu? Nem que eu cubro vocês com sangue agora, nem que eu nem derramei ainda, mas eu já cubro. E que os discípulos tivessem, opa, agora que nós já estamos com o corpo fechado, agora vamos entrar aqui, que aqui tem muito demônio aqui dentro. Jesus, eu estou sentindo aqui na minha pele que isso aqui, eu acho que tem um... E com certeza, Zaqueu era um cara muito comprometido. A riqueza, a corrupção. Se você me disser que o diabo não está nisso, eu vou dar risada, claro que ele está. E Zaqueu devia ser um cara muito comprometido. A ganância, toda a maldade da corrupção que se espalha dentro do homem. Os enganos, as mentiras, os roubos. O diabo deitava e rolava. Só parar e pensar que a televisão, videocassete, cada coisa que tinha lá foi comprado tudo com dinheiro de roubo. A comida que ele estava comendo, Jesus comeu a comida que foi talvez comprada com dinheiro de safadeza do Zaqueu, pô. Sei lá, não dá para saber tudo, mas deve ser. Se nós formos falar de comprometimento espiritual, devia ter muita coisa ali. Mas hoje em dia, eu não sei, irmãos, eu não olho muito mais para esse lado, porque Jesus não olhava. Jesus não entrou fazendo uma limpeza nenhuma, apesar de que precisava mesmo. Apesar de que a vida de Zaqueu tinha que ter muita limpeza. Mas Jesus não interessado nem com a árvore, nem com o batente, nem com a casa. Ele estava olhando para outra coisa. Nem com o dinheiro, nem com a importância, nem com o status. E nem com o comprometimento espiritual de Zaqueu. Porque ali dentro estava aquele que era maior do que todas as coisas sobre o céu e a terra, acima de principados e potestades, que era o próprio Filho de Deus. E diz a Bíblia que de repente, no meio do jantar, não sei se foi na hora da sobremesa ou no cafezinho, Zaqueu se levanta, fala, atenção pessoal, silêncio. Deve ter sido talvez Pedro. Galera, olha aí, olha um pouquinho, Zaqueu. Discurso. E levanta todo mundo, e Zaqueu, então se prepara e fala, Senhor, eu tomei uma decisão. Metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas eu não quero mais essa vida que eu tinha, não. Eu não sei se a própria conversa de Jesus com os discípulos, o seu próprio testemunho, o seu amor, a sua simplicidade, foram tocando tanto na vida de Zaqueu que ele se desarmou. Aí, Jesus diz a frase chave de tudo. Hoje, então, Jesus disse, agora entrou salvação nessa casa. Oh, agora aconteceu, Zaqueu. Não deu certo na hora da árvore, nem foi pelo fato de eu entrar na tua casa, mas é porque agora eu tenho um lugar dentro de você. O grande sintoma, o maior sinal, é que Zaqueu estava se desligando talvez da coisa mais importante da sua vida. O dinheiro, a sua ganância, a sua riqueza, a sua posição, a maneira corrupta de viver, o seu ventre como sendo o seu próprio Deus,
o domínio humano, o seu poder, a sua posição social, tudo isso, ele falou, não vale nada. E essa maneira despojada e esse arrependimento, esse quebrantamento de Zaqueu, levou Jesus a dizer, agora eu posso dizer que esse cara é um filho de Abraão e que a salvação entrou nesse lugar.